Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo eu queria já dar um aviso importantíssimo. Na empolgação fiz o vídeo o tempo inteiro falando SEO, é SEO e não é SEO, é SEO, beleza? Sem críticas, fica na paz, bora pro vídeo. Olá pessoal, meu nome é João Cortez, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou começar, de certa forma, clarear algumas informações importantes para quem está querendo começar um canal ou até mesmo para quem já tem um canal e o canal não está virando legal, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender que é o seguinte: não é só ser bonitinha ou ser bonitinho, ou tocar bem um instrumento, ou cantar bem uma música, ou saber fazer bem uma determinada coisa, simplesmente filmar, colocar no YouTube do jeito que você acha que tem que colocar, e isso daí vai ser necessário para que a mágica aconteça e você comece a bombar no YouTube. Então você primeiro de tudo tem que pensar que no YouTube tudo funciona desde que o YouTube consiga te enxergar, tá? E existe uma forma de fazer o YouTube te enxergar, beleza? Não tão importante quanto fazer o YouTube chegar até você, fazer o YouTube te enxergar, é quando o YouTube te enxergar, ter um conteúdo agradável, né? Ter um conteúdo realmente relevante para aquele público que o YouTube acha que o seu vídeo seja feito para, né? Então, vamos lá, de novo, recapitulando. Você precisa não só ter, às vezes, um vídeo muito bem feito, porque existe no YouTube inúmeros canais com vídeos maravilhosos. Eu, pessoalmente, tenho um amigo que tem um canal monstruoso, ele filma demais, ele edita muito, o cara é muito profissional, só que, sabe, parece que não vai, o canal... Ele está crescendo, mas ele está crescendo. Eu acredito que o canal pode explodir, né? Eu acredito que o canal possa explodir. E o canal não está explodindo, né? Uma vez há um tempo atrás eu já falei para ele sobre algumas coisas, né, que poderiam ter sido feitas no canal, mas eu vejo hoje nos vídeos dele que nada do que eu falei ele levou a sério, né? Então ainda continua tendo o mesmo resultado. Eu espero que um dia a gente volte a falar de novo e talvez ele veja agora esse meu canal e veja o desenvolvimento do meu canal e acredite no que eu estou falando. Outro ponto que eu queria dizer que eu não mencionei no vídeo do meu primeiro vídeo do canal é que esse canal, como prova de como vai funcionar todo o background de se fazer um canal, desde como começar a analisar as coisas, analisar os canais competidores, né? A gente fala competidores porque são canais que têm o mesmo nicho que você está falando, né? Como analisar, como pegar ideias, como fazer o que você quer mostrar, se adaptar com aquilo que realmente vai fazer efetividade na rede, né? O que vai fazer realmente indexar o seu vídeo para fazer o negócio explodir na rede, né? Então, assim, eu criei esse canal tá do zero, você pode ver, tem pouquíssimos inscritos, ou se não zero, porque eu ainda não publiquei nenhum vídeo agora ainda, não publiquei, não fiz o canal, não fiz nada. Eu vou... tem uma playlist no canal que eu vou criar, que vai se chamar Tutoriais. E aí nesses tutoriais, na sequência dos tutoriais, eu vou ensinar para vocês, para aquele que é o mais avesso total de tecnologia. Como você cria uma conta no YouTube? Desde o muito básico. Você criar uma conta no Gmail, atrelar essa conta ao YouTube e criar o seu canal no YouTube, configurar o seu canal no YouTube e assim por diante, tá? Então, inscreva-se, porque tem muito conteúdo legal vindo aí. Você que está querendo melhorar, abrir um canal novo ou melhorar o seu canal, se inscreve, porque vai vir muita coisa realmente boa, tá? Então vamos lá, voltando ao assunto. Tem muita gente que edita bem, que às vezes até é legal, é simpático, putz, fala bem pra caramba, mas aquele canal não vira. Então é aí onde você tem que realmente entender que pro YouTube não basta você simplesmente editar e fazer um vídeo bem feito. Você tem que saber se comunicar com ele de forma técnica, ponto.
tá? Isso você tem que entender. Por isso que muita gente grava bem, faz vídeo, tá legal, mas o canal não impacta, porque não é só fazer vídeo, é saber a técnica para se comunicar com o YouTube. A técnica para se comunicar com o YouTube, se comunicar com o Google, se fazer com que tudo que está na internet seja atingível, seja encontrável, é você saber fazer o tal do SEO. SEO, Search Engine Optimization. Legal, eu não vou fazer esse conteúdo, eu vou tentar explanar de forma simples uma coisa muito técnica para que vocês entendam, desde a dona Giovana com 112 anos de idade até o Marquinho com 23 anos fazendo faculdade de computação, tá? Então basicamente o que é o SEO? O que é o Search Engine Optimization? É um conjunto de técnica que você aplica, né, para fazer com que o seu vídeo bonito, lindo, maravilhoso, de fato apareça no YouTube. O SEO também ele é aplicado para site, de forma que também existe muito site bom, mas tem muito site bom que não atrai o Google, que não atrai quando você digita lá e você sai em primeiro lugar no Google. Isso também acontece no YouTube, porque ambas as empresas pertencem à mesma companhia. Então é importante você saber que existe esse termo SEO, que veio do inglês, mas que significa otimização para mecanismos de busca. Tá? Basicamente é isso daí que você tem que entender. O conteúdo de ações que você faz ou dentro de um site ou dentro do seu vídeo, dentro do seu canal, que é o intuito desse vídeo, deste canal, para que você seja relevante e para que o YouTube consiga encontrar os seus vídeos. Beleza? Então vamos lá, definido o que é o SEO, eu vou agora citar alguns exemplos para clarear um pouquinho mais a ideia. Vamos supor que eu coloquei lá no Google como fazer bolo de cenoura, né? Então, quando você dá o Enter, vem aquele primeiro vídeo na frente. Aquele primeiro vídeo que aparece, para o YouTube, aquele vídeo é o vídeo mais relevante. Não necessariamente ele vai ser o melhor vídeo de todos, mas para o YouTube ele vai ser o mais relevante, porque com certeza ele tem algumas coisas, que eu vou explicar para vocês o que é, que faz com que o YouTube fale, opa, esse vídeo aqui é o melhor, né? Então fazer o SEO dentro do seu vídeo é extremamente importante, tá? SEO para YouTube, nós vamos falar então do seu título, tá? O seu título influencia sobre o que você quer falar no vídeo. Tem muita gente que eu vejo que, por exemplo, está fazendo um solo de uma guitarra X de uma música. E aí ele não coloca, por exemplo, o título, por exemplo, solo Jump Van Halen por João, por exemplo. Ele não coloca isso, ele bota lá Van Halen. Ou então, tipo, eu tocando guitarra. Se ele tem um interesse de fazer o conteúdo dele ser entendível pelo Google, a primeira coisa que ele tem que começar a fazer é colocar um título adequado, tá? Essa é a primeira coisa. Encontrar um bom título. Mas, aí vem uma dica. Se você está querendo colocar um vídeo seu tocando Jump do Van Halen no YouTube, procura Jump Van Halen, Jump Cover Van Halen, dá Enter. Vê o vídeo que vai aparecer primeiro, entra dentro dele e aplica essas técnicas que eu vou ensinar agora. Primeiro de tudo, você vai pegar o título do vídeo e vai ver se tem coerência com o que você está fazendo. Se o título do vídeo, por exemplo, for Solo Jump Van Halen Cover, ou Solo Cover Van Halen, ou Tutorial Solo Jump Van Halen, ou você vai ver qual que é o título que vai aparecer primeiro, e se o título que apareceu primeiro, por exemplo, for Jump Solo Van Halen Cover, coloque esse mesmo título no seu vídeo. Sim, coloca o mesmo título, tá? Porque para o YouTube aquele título já está sendo mais relevante.
Então, assim, por experiência, por experiência do algoritmo de inteligência do YouTube, aquele título já está mais atrelado com o conteúdo relevante. Então, copia o mesmo título, tá? Se você faz um conteúdo que é meio internacionalizado, beleza, provavelmente você vai achar títulos diferentes vindo de outros países, talvez até em inglês. Então tente pesquisar, se você vai querer atrair o seu público somente no Brasil, os títulos que estão em português. E aí eu vou fazer um adendo em tudo isso que eu falei. Se você acha que o seu conteúdo não é um conteúdo regionalizado, ou seja, eu estou falando apenas sobre livros sagrados da religião Chachachuca, e isso só pertence ao país Chachachuca, né? Então provavelmente somente aquela turma, aquele país vai ter uma referência sobre aquilo. Por exemplo, eu vou falar sobre política. Cara, se eu estou falando sobre política do estado de São Paulo, então se limita bastante ali. Então, para que você vai fazer um conteúdo em inglês para falar sobre o estado de São Paulo? Mesmo assim, ainda é interessante que você aplique uma outra técnica que eu vou ensinar um pouquinho mais para frente, mas que vai fazer também você ter uma certa relevância aí nesse seu conteúdo, tá? Mesmo você sendo regionalizado, você ainda consegue criar relevância para o mundo inteiro. E isso é uma coisa importantíssima que pouca gente se antena, é fazer com que o seu vídeo também consiga ser visto e interpretado fora do país. Essa é outra dica que vai ajudar muito o seu canal a ter muito mais exposição, beleza? Então voltando para o título, cara, o título é muito importante, certo? Então você lá deu um Googlezinho, achou o melhor título do melhor vídeo que o YouTube quis indicar. Então vamos anotar, né? Beleza, solo, cover, jump, Van Halen. Você anotou? Solo, cover, jump, Van Halen. Você vai editar o seu vídeo, você vai produzir o seu vídeo com a sua guitarra tocando, produzindo aquele solo. E aí, você vai pegar aquele vídeo, quando você for salvar aquele seu vídeo, o nome do arquivo do vídeo, se o título vai ser Solo, Cover, Jump, Van Halen, o nome do arquivo que você vai fazer o upload pro YouTube vai se chamar Solo, Cover, Jump, Van Halen, da mesma forma que está no título. João, mas eu não sei, cara, como é que eu faço para fazer o upload de um vídeo para o YouTube? Vai ter, eu estou produzindo, provavelmente já deva até ter produzido, e se eu já produzir, talvez tenha card aqui em cima já como fazer um upload de um vídeo para o YouTube. Só que não é só uma atitude, eu clico e faz o upload para o YouTube. Não, fazer o upload de um vídeo para o YouTube é muito mais do que isso. Você tem uma série de outras coisas que você faz durante o processo de upload do vídeo, que é muito importante você estar antenado, beleza? Outro assunto interessantíssimo, já que a gente está falando que é de SEO, é evitar ao máximo pegar conteúdo de terceiro e colocar no vídeo, tá? Porque se de certa forma o conteúdo que você pegou de terceiro e colocou no seu vídeo tiver direitos autorais, o YouTube pode penalizar você no futuro. Dependendo de algumas penalizações, ele pode até inclusive encerrar o seu canal de vez. Eu não vou entrar muito em detalhes do que é strike do YouTube e tal, porque até mesmo tem bastante canal já falando sobre isso. Provavelmente eu vá fazer um vídeo falando sobre strike mais pra frente. Mas sucintamente, quando o YouTube tira o seu canal ou penaliza ele, né? Então não é bom. Outra dica dentro desse segmento é que faça conteúdos próprios. Dessa forma, nunca o YouTube vai contestar direito autoral, nunca você vai ser banido se você tiver um vídeo 100% genuíno seu,
beleza? Então tá, falamos do título, você gravou seu vídeo, salvou ele e o nome desse arquivo tem que ser o mesmo nome do título, igual, tá? João, eu não sei nem gravar vídeo. Fica tranquilo, nesse canal eu também vou ensinar vocês como gravar um vídeo, como editar, cortar esse vídeo de forma que não seja um canal especializado em edição de vídeo, e provavelmente para quem comece o que eu vou ensinar vai ser ótimo, vai ser bom, vai ser razoável, vai dar para ter isso daí legalzinho, explicado, e aí vocês vão ter condições de procurar outros canais também mais especializados em edição de vídeo e aí sim aprimorar a técnica. A técnica que eu vou passar dentro dos tutoriais de edição de vídeo são técnicas que vocês podem ver que 90% dos youtubers usam, que é corte, né? Você fazer cortes no vídeo, pegar aquela hora que você está viajando, tirar essas partes e editar o vídeo de forma que você fale ininterruptamente e tenha anexo e fala, putz, eu falei algo lá no final que também condiz com o começo do vídeo, você corta o final, traz pra frente, entendeu? Fazer esses tipos de edições, só isso já basta para você ter um vídeo legal, tá? Você não precisa muito mais do que isso daí para fazer um conteúdo de qualidade. Óbvio, vocês estão vendo aqui, eu estou gravando, atrás da câmera é a minha janela, né? Então o que acontece? Eu tenho um ambiente totalmente de luz entrando no quarto, eu consigo ter claridade no meu rosto. Tem muita gente que às vezes grava dentro do quarto, o quarto é escuro, né? Então é só uma questão aí de perceber isso daí. Quando for fazer um vídeo, vídeos fora de casa são melhores porque tem a luz do dia, então você consegue produzir um vídeo muito melhor do que dentro de casa no escuro, né? Ou se você tiver que produzir algum vídeo dentro de casa, né, dentro de um quarto, existe forma de você fixar algumas lâmpadas, né, atrás da câmera, de forma que ilumine muito bem o seu cenário e aí você consiga editar realmente um vídeo com qualidade, né? Consiga subir um vídeo de qualidade. Por que eu já estou falando sobre isso quando o assunto ainda a gente está em SEO? Porque o seu conteúdo tem que ser um conteúdo agradável. E esse conteúdo agradável vai gerar você ter like no seu vídeo. Eventualmente vai ter aquele um que fala, não, também não gostei. Mas a probabilidade de você ter like é muito maior do que ter dislike. Às vezes você toma dislike porque o vídeo ficou muito comprido. Às vezes você toma dislike porque você até falou uma coisa boa, mas você enrolou demais. Então a edição do vídeo é muito importante. E ela de certa forma reflete a quantidade de likes e a quantidade de inscritos no seu canal. Falando nisso, seria bom convidar você de novo para se inscrever no meu canal se você já não é inscrito e também dar um like aí se está sendo legal até agora. Tá? Então sim, a qualidade do vídeo, ser um vídeo claro, um vídeo bom, um vídeo bem editado, que não necessariamente precisa ser aquele vídeo com efeitos especiais e empresas de marketing especializadas para fazer um vídeo, mas um YouTube que seja simples e direto, bem feitinho, bem editado. Eu acompanho alguns vídeos de culinária no YouTube que tem aquela super produção, aquela super cozinha, sabe, aquele cenário lindo, maravilhoso. Mas eu também já vi vídeo da dona Ofélia, que ela simplesmente parou o celularzinho em cima da panela dela e a visualização do vídeo bateu milhões de visualizações. Então assim, nem sempre uma mega produção é necessária para você ter um vídeo de qualidade. Então fica tranquilo que sim, você com um celular, com uma câmera razoável. A minha câmera, para vocês terem ideia, é uma câmera que talvez vocês encontrem no YouTube, no Mercado Livre ou na OLX por 300, 400 reais. É uma câmera da Sony, é uma handcam da Sony. Ela é HD, mas ela é uma câmera que eu comprei em 2012. Eu estou filmando em 2020, tem muita câmera melhor e provavelmente eu vá comprar outra câmera melhor no futuro. Mas essa câmera já supre, entendeu? É uma câmera HD. Hoje muitos celulares já filmam nessa qualidade, né? Inclusive superior a elas, a esse tipo de câmera que eu estou usando.
O meu equipamento para fazer vídeo hoje está sendo essa câmera e um tripézinho. Eu vou filmar depois para vocês, eu vou colocar para vocês a minha câmera que eu estou filmando, tá? Então, voltando ao assunto, porque esse assunto é muito arborizado mesmo, você simplesmente dar uma editada e fazer o vídeo bem sucinto, direto ao ponto, vai fazer com que você ganhe bastante like, beleza? Tá, voltando ao SEO. Note que aquele primeiro, voltando lá para a pesquisa do vídeo do Van Halen, aquele primeiro vídeo que saiu, você vai olhar agora a descrição que aquela pessoa que enviou o vídeo colocou no vídeo, tá? Você vai olhar a descrição e, em termos gerais, a descrição é um momento mágico para você fazer o seu vídeo se tornar mais relevante. Por exemplo, tem muita gente que coloca assim na descrição: eu fazendo o solo do Van Halen, do Jump do Van Halen. Galera, curta o meu solo do Jump do Van Halen. E às vezes vocês vão perceber ao longo da vida de vocês que vocês vão começar a estudar vídeos que estão bem ranqueados e vão ver que às vezes o vídeo que está bem ranqueado às vezes nem tem descrição. Às vezes nem vai ter descrição. Mais uma possibilidade de você fazer um vídeo tão bom quanto, mais indexável, que se torne mais relevante para o YouTube. Então sim, você pode passar à frente daquele melhor vídeo que está sendo mostrado para a audiência do YouTube. Então, tá, João, mas o que eu escrevo numa descrição do vídeo do meu solo para Van Halen? Cara, escreve coisas referentes ao assunto. Começa, sei lá, de uma forma assim: olá galera, meu nome é João, sou guitarrista e nesse vídeo estou mostrando para vocês eu fazendo a execução de um solo da música Jump do Van Halen. É um solo que aparece entre os minutos tal e tal, é o solo principal da música, é um solo um pouco difícil, né? Esse solo vai usar um pouco de arpejo, com um pouco de pentatônica. Então você fecha esse parágrafo, embaixo você vai falar um pouco de arpejo, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia do que é um arpejo, né? O arpejo, eu até tem um vídeo já falando sobre o arpejo, você pode colocar o link desse vídeo na descrição. Então o que é um arpejo, né? Um arpejo é assim, assado. Você pega a definição do arpejo, você pode colocar assim um pouco sobre a história da banda do Van Halen. Você coloca: o Van Halen nasceu em 1970 e pouco. A formação inicial, você dá um briefing do que é o Van Halen. Se você está tocando, por exemplo, numa Ibanez, ou numa Fender, ou numa Gibson, coloca o modelo da guitarra que você está tocando. Se você comprou ela em algum lugar e tem uma loja virtual que ela está exposta lá também com o preço dela, coloca o link da loja, coloca, sabe? Enriqueça a descrição com assuntos, porque às vezes você cria um assunto tão refinado, tão rico em informação, que isso daí gera um conteúdo de valor intangível para o YouTube. E ele começa a classificar o seu canal como um canal que realmente tem coisa de qualidade. Então quando você solta um solta um novo vídeo ao longo do tempo, e o seu vídeo vai tendo visualizações, né, tá sendo bem aceito, tá tendo um engajamento bacana, o YouTube começa a deixar você também aparecer mais na frente das outras pessoas, tá? Então, vamos lá, descrição, capricha na descrição. Porque às vezes alguém vai estar buscando alguém tocando uma Gibson Les Paul Standard 78 e é a mesma guitarra que você gravou o seu vídeo. E aí ele vai chegar no seu canal porque ele digitou Gibson Standard 78 e apareceu você tocando a sua Gibson Standard 78. E ele achou legal. E aí ele viu que você faz vídeo do Van Halen, pô, caramba, eu também gosto. Nossa, e você fez um vídeo bom, ele gostou, ele pum, se inscreveu ou pum, deu um like. Então você está vendo que a descrição do vídeo, ela importa e muito. Porque ela dá condições para você ter muito mais exposição em assuntos que talvez nem era o foco do vídeo, mas
fez de certa forma com que pessoas aterrissassem no seu canal. E é mais uma oportunidade que você teve para se vender, para ganhar um inscrito, para ganhar um like, né? Então veja como é interessante. Se você está fazendo um vídeo de culinária, por exemplo, falando de um estrogonofe, e você citou um frango ou citou uma marca de batata palha, coloca lá a batata palha que você usou, a marca da batata palha, aonde você comprou, porque às vezes pessoas estão procurando por batata palha e vai chegar no seu canal e você vai usar a batata palha que ela estava querendo saber como é que é a batata palha, e voilá, ela está de frente para um vídeo que mostrou a batata palha que ela está querendo ver, ela está querendo ver qual que é a textura, se é crocante quando a pessoa mastiga, o que a pessoa às vezes falou sobre a batata palha no vídeo, entendeu? Então tá vendo que criar um conteúdo incrível, ele vai muito além do que simplesmente postar um vídeo e jogar, tá? Então beleza, a gente falou do título, falou do nome do arquivo do vídeo que você vai fazer o upload para o YouTube. Nós falamos da descrição, né? E dentro do tópico descrição tem mais uma dicasinha ainda. Seria legal, por exemplo, se você está colocando, se você fez o seu vídeo lá sobre o solo do Van Halen, seria legal você adicionar hashtags, porque as pessoas estão usando muitas hashtags para tudo hoje. Então, como eu coloco uma hashtag num vídeo do YouTube? No final da descrição do vídeo, na última linha, você começa a colocar as hashtags. Hashtag Jump Solo, hashtag Solo Jump, hashtag Jump Van Halen, hashtag Van Halen, por que não? Então você insere as hashtags das mais relevantes para o que está acontecendo no vídeo para as menos relevantes. Por exemplo, você vai colocar lá hashtag Jump Solo, hashtag Solo Jump, porque também pode ser o contrário, né? Hashtag Van Halen, daí já não é tão assim não é tão relevante para o seu conteúdo, porque não está falando efetivamente do Van Halen, mas está falando do solo específico da música Jump. Então o Van Halen já não é tão relevante, mas pode constar nas hashtags, né? Você pode colocar a hashtag Gibson 78, por exemplo. Alguém pode pesquisar lá Gibson 1978 e aí vê você. Então é um outro ponto para fazer as pessoas conseguirem atingir o seu vídeo e ver e se satisfazerem com o conteúdo, gerar um like, gerar um inscrito. Então a gente falou do título, falou do nome do arquivo, falou do seu conteúdo que tem que ser bom, falou da descrição, falou das hashtags e o final de todos que a gente tem que falar são as tags, né? Quando você está fazendo um upload de um vídeo para o YouTube, você coloca tags, tá? Então, lembra daquele vídeo que foi super visto no YouTube quando você fez a sua pesquisa? Pois bem, a gente vai voltar para aquele vídeo. Isso daí eu também vou colocar, assim que eu conseguir disponibilizar esse vídeo, eu vou colocar para vocês aqui, vai aparecer no card, tá? Mas provavelmente quando você estiver assistindo já deva ter esse vídeo. Você vai entrar na página que tá esse vídeo do YouTube, vai clicar com o botão direito em cima da descrição do vídeo, vai até exibir código fonte. Quando você colocar exibir código fonte, você vai dar Ctrl F, vai abrir uma barrinha para você digitar alguma coisa. E você vai digitar a palavra keyword em inglês. Keyword. Geralmente aí que você digitou a palavra keyword, provavelmente o Chrome ou o navegador que você está usando, ele vai apontar já para a primeira aparição da palavra keyword. Geralmente não é a primeira, é a segunda vez. Quando você clica na setinha para ir para a próxima palavra keyword, você vai encontrar as tags que foram usadas quando aquela pessoa que fez o upload do vídeo utilizou. E as tags, elas são importantes. Muita gente fala que o YouTube hoje já não leva mais em consideração. Com certeza, o YouTube leva em consideração outras coisas mais, mas também gera relevância quando você também utiliza tags adequadas.
E provavelmente aquele vídeo que você está vendo ali primeiro, ele deva ter tags mais adequadas. O que você vai fazer? Você vai copiar essas tags. Eu vou ensinar como faço isso também. Talvez pode ter um card aqui apontando para isso. Como é que você vai pegar as tags que estão usando naquele vídeo que está tendo mais relevância para o YouTube? Você vai pegar aquelas tags e vai copiar elas no campo tag do seu vídeo quando você estiver fazendo o upload. E você vai olhar essas tags e vai ver se você também pode acrescentar outras coisas que talvez a pessoa não colocou ali que fosse relevante. Você vai achar muita tag que tem lá, tá falando Van Halen, mas tá falando, sei lá, Whindersson Nunes, o nome do guitarrista do Van Halen, sabe? As pessoas também viajam bastante nessas questões das tags. Mas, dependendo de como o YouTube classifica, às vezes uma tag que não tenha um vídeo relacionado, talvez o YouTube utilize essa tag aí para colocar esse vídeo em exibição também, tá? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é sempre prezar muito pela honestidade e pela qualidade das suas coisas, sabe? Isso me leva para o penúltimo tópico de como subir um vídeo para o YouTube, né? Utilizando essas técnicas todas. Que daí já não é tanto SEO, mas tá ali dentro do assunto. É a thumbnail, é a miniatura do seu vídeo, tá? Eu vejo muita gente que usa muito clickbait. O que é o clickbait? O clickbait é quando você tem uma thumbnail, né, que gera um impulso para olhar o seu vídeo daquilo que não tem dentro do seu vídeo. O YouTube hoje, ele já te penaliza por isso. Tem muita gente que ainda faz clickbait, mas se você entrar num vídeo que você foi atraído por uma thumbnail, você assistiu 20 minutos de vídeo e não apareceu aquilo que estava na thumbnail, você pode ir nos 3 pontinhos embaixo do vídeo do YouTube lá que você está assistindo, em denunciar, daí você denuncia por propaganda enganosa ou thumbnail enganosa e você pode indicar esse vídeo para ser removida aquela thumbnail. Muita gente não sabe disso, mas o clickbait pode ser combatido se todo mundo começar a denunciar clickbait. Então o YouTube tem ferramentas para abolir isso daí. Então se o YouTube tem uma ferramenta para fazer isso, por que você vai fazer clickbait? Eu acredito muito na verdade, eu acredito muito na qualidade, eu acredito muito na sinceridade das coisas, sabe, na coisa genuína, original. Então não façam clickbait. Coloque o seu rosto, coloque uma foto sua, coloque uma foto que seja da sua guitarra, que seja. Mas coloque uma foto que realmente represente aquilo que vai ser de fato mostrado no vídeo. Muitas vezes eu vejo alguns canais que faz, por exemplo, uma receita de torta X. Cara, a thumbnail é uma torta linda, maravilhosa. Pegou às vezes até a torta do Google e colocou. E aí você vê o vídeo e fala, nossa, mas essa torta não tá tão igual a torta. Isso gera dislike, isso gera descontentamento. Muitas vezes as pessoas não se inscrevem no seu canal porque, puta, ele não foi honesto. Sabe? Parece ser bobo, mas sim, as pessoas ficam putas. Mesmo que o conteúdo tenha sido bom, elas, puta, mas eu não gostei porque esse cara não foi honesto, né? Tem muita gente que usa bunda e peito pra fazer thumbnail, né? Fala eu fazendo o solo do Van Halen, bota uma mulher peituda fazendo né? Então apela muito pra uma thumbnail mentirosa. Então seja verdadeiro. Fica calmo. Seja verdadeiro sempre. A recompensa ela vem e ela vem muito maior do que você imagina, tá? O último ponto que eu queria falar é a questão das legendas. Pois é, esse é um fator que influencia demais na relevância do seu vídeo. Por quê? Tudo bem, no vídeo do Van Halen você não vai ter muita legenda, certo? Então não se aplica muito ao vídeo do Van Halen. Mas ainda dentro da legenda do Van Halen, vamos supor que você tenha colocado, sei lá, que você viu que o vídeo que mais atrai visualização aí para o seu país ou para a sua região é eu tocando o solo da música Jump do Van Halen. O YouTube, quando você sobe o vídeo na área de legendas, né, você vai ver lá que quando você escolhe o idioma que é do seu vídeo,
ele automaticamente cria uma legenda, né? Mas você pode criar o título e a descrição do vídeo seu em outras línguas. Então beleza, se o seu conteúdo original subir um título e uma descrição em português, adiciona uma nova legenda em inglês e traduz o seu título para inglês. Usa o Google Tradutor mesmo, não tem problema. Traduz ele para português e coloca a descrição. Traduz ele para inglês e traduz para inglês o conteúdo da descrição que você fez. Coloca também em espanhol, coloca também em alemão, em francês, em chinês. Se você colocar o seu conteúdo para pelo menos a exposição para pelo menos mais 5 ou 6 línguas, principalmente em inglês, que é falado no mundo inteiro, a possibilidade de você ter um engajamento global no seu conteúdo é enorme. E se, por exemplo, você faz vídeos de solo de músicas, você pode ter inscritos do mundo inteiro no seu canal. Você está fazendo solo de música. Tem gente que faz canalzinho de fazer origami, tem gente que faz canal de do it yourself, que não precisa necessariamente falar, mas tem uma descrição. E também para as pessoas que fazem receitas ou fazem outros tipos de vídeo que é falado, por exemplo, esse meu vídeo é falado. Quando você manda criar a legenda, o YouTube cria uma legenda automática na língua que você especificou que é o seu vídeo. Mas nem sempre essa legenda ela é boa, tá? Então o que eu recomendo, edite essa legenda, fica tranquilo que tudo que eu estou falando em aspectos que você vai fazer no seu vídeo, dentro da playlist deste canal, tutoriais ou alguma coisa desse sentido, que eu ainda não criei, porque ainda não criei o canal e vou mostrar tudo isso para vocês, vai ter lá tudo isso que eu estou falando, que eu vou fazer para fazer o upload do meu vídeo, eu vou gravar e vou colocar lá como fazer. Então fica tranquilo, tá? Então voltando nas legendas. Você pega a legenda que foi criada automaticamente pelo Google em português e edita ela. Porque você vai ver que tem muitas palavras ali que o Google ele ainda confunde, ele ainda não é uma ferramenta ainda 100%. Tá muito boa, mas ainda falta um pouco. Então qual que é legal antes de você criar as outras legendas, né? Que você pegue a legenda, no caso de vídeo falado, tá? Você pega a legenda em português, você revisa ela de forma que ela saia perfeita de tudo que você está falando. E aí sim, você quando criou os títulos e as descrições em outros idiomas, você vai clicar em... Quando aparece lá, por exemplo, idioma alemão, o título, você clica, também tem lá submeter legenda, alguma coisa assim. Isso daí, quando você entrar nessa área, você vai ver lá. Quando você clica nesse botão, ele te dá a possibilidade de pegar aquela legenda sua que está em português, revisada, e automaticamente traduzir ela para o alemão. Depois você entra na legenda em inglês, traduz para o inglês automaticamente. Então você cria essas legendas que vão aparecer aqui também em outras línguas. Ou seja, por mais que você tenha um vídeo falando sobre um conteúdo de marketing digital aqui em português, você também vai ter esse conteúdo sendo exibido na China, no Afeganistão, na Rússia, em países ou navegadores que os usuários setaram a língua que está correspondente às legendas que você criou. Então essa é uma dica assim maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo realmente. Tudo que eu faço de coração, faço com carinho. Então eu acredito que esse vídeo vai ajudar e vai clarear coisas assim absurdas na sua cabeça que você vai falar: pá, é isso que eu precisava para o meu canal, é isso que está acontecendo. Senti confiança no João, então se inscreve nesse canal. Se você achou legal, curte, comenta aí qual que é o seu canal. Se você achou muita informação, mas você mesmo assim ainda gostaria que, sei lá, eu desse uma olhada no seu canal, comenta aqui o nome do seu canal. Possivelmente pode ser que eu consiga ver. Agora eu estou no início do canal, eu tenho tempo para responder os comentários, até mesmo porque praticamente não tem comentário. Então se você postar, provavelmente eu vou conseguir enxergar, né, esses canais. E aí eu posso pegar outros canais e vou estudar outros canais, provavelmente dos meus inscritos, né, e para as pessoas que me apoiam. E eu vou dar insights do porquê certo canal não está indo para frente. Tá bom? Então,
Se você gostou, novamente, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem tem um canal que você também está vendo que está patinando. Compartilhe com essa pessoa, provavelmente isso deva ajudar bastante, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.